eu sempre gosto assim de iniciar pedindo para que você ore por você nesse momento. Peça o Senhor para falar, peça para que o seu espírito se conecte e que caia essa palavra em uma terra fértil no seu coração. Só você sabe aquilo que você sabe que você precisa pedir para Ele, se conectar com Ele. Então, que seja o momento, peça isso para Ele agora, que Ele fale ao seu coração, que seu coração esteja receptível. Oramos isso, Pai, oramos para que o nosso coração absorva a sua palavra nesta manhã. Oramos para que caia numa terra fértil, que dê frutos, que o Senhor encontre em nós, ó Pai, esse espírito de intensidade, de fervor, assim como o Senhor encontrou em Tiago. Oramos por isso, oramos por um manifestar em nós, no nosso coração e em nossa mente nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós vamos falar, a gente começou uma nova série, né? Nós estamos falando de homens comuns e chamados incomuns. O que significa isso? Aquela pessoa que você olha, como por exemplo, eu olho o apóstolo Paulo e fica assim, uau, que homem de Deus, né? O que ele tinha? E quando a gente vai ver, ele era um homem comum como eu e como você. Então nós estamos estudando alguns desses homens. E um deles é Tiago. Nós vamos ver sobre Tiago. Tiago não é aquele apóstolo de Jesus tão falado como, por exemplo, Pedro, né? Pedro acho que é o mais evidente. Não é tão famoso, vamos dizer. Tiago, a gente não escuta falar tanto dele, porque ele não teve uma história muito, assim, ele não teve muito tempo. Nós vamos ver o porquê disso. Ele foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. E a gente vai entender o porquê. Então, ele não teve tanto tempo, tanta história. Ele foi o primeiro a tomar o cálice mesmo do sofrimento de Cristo. E ontem, quando eu estava estudando Tiago, eu fiquei muito impactada, porque eu não sabia que Tiago, ele tinha essas características que eu vou compartilhar com vocês. E talvez você também se surpreenda. E para começar, eu gostaria que a gente abrisse em Atos 12. Atos 12. Atos 12. Atos 12. 1 e 2. Diz assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Ponto. Bom, aí nós temos o primeiro e único apóstolo que está registrado na Bíblia, o seu martírio. E aqui é a primeira vez que utiliza Tiago sozinho. Porque em todos os versículos utiliza Tiago, irmão de João. Tiago, irmão de João. Tiago, irmão de João. E aqui é a primeira vez que falam do nome dele sozinho. Tiago. Tiago está sendo martirizado. Tiago está sendo levado pelo rei Herodes. Então, quem que era Tiago? Tiago, ele nasceu em Betsaida, era filho de Zebedeu e de Salomé, irmão do apóstolo João. O pai de Tiago, ele era muito reconhecido na região, tinha uma estima muito grande, e Tiago era mais velho do que João, né? João era mais novo. Ele era pescador, e em um determinado momento, pode trazer, eu quero. Num determinado momento, ele foi chamado por Jesus. Obrigada. Pode deixar. Em um determinado momento, ele foi chamado por Jesus, aquele
segue-me, que nós já vimos que não é um convite, né? Era uma ordem, quando ele olhava e falava assim, segue-me. E era algo tão provocante que eles deixavam tudo que eles estavam fazendo e começavam a seguir a Jesus. E Tiago, ele passou por isso. Ele encontrou com o mestre ali nos seus afazeres, no meio da pescaria, e ele começou a seguir a Jesus. Mas uma coisa muito importante na vida do Tiago é que ele fazia parte daqueles amigos íntimos de Jesus. Jesus tinha 3 amigos íntimos: Pedro, Tiago e João. Então, Tiago, ele presenciou tudo que Jesus fez. Presenciou a transfiguração. Ele, em muitos momentos, quando Jesus ia realizar uma cura ou algum milagre, ele chamava só os 3. Olha, eu quero Pedro, Tiago e João comigo. Você já teve a experiência de trabalho, talvez no seu ambiente de trabalho normal, ou então na sua faculdade, enfim, de você se identificar com pessoas ali para pegar o trabalho junto com você, para colocar a mão na massa junto com você, pegar uma causa junto com você? Tinha essa identificação, Pedro, Tiago e João, com Jesus. E eu posso imaginar, talvez, o porquê disso, né? Quando a gente lê sobre Pedro impetuoso, né? Com aquela força, querendo. João, a gente fala assim, o amado, aquele muito sereno, e a gente vai ver que não é tão bem assim, tanta serenidade, mas que tinha também essa intensidade, e a gente vai ver o porquê de Tiago. Agora, é muito interessante quando a gente consegue se identificar, porque a gente fica pensando assim, será por que Jesus, ele tinha só Pedro, Tiago e João como seus melhores amigos? Será que foi Jesus que escolheu e falou assim, eu quero você para se tornar mais íntimo? Ou eles se propuseram um relacionamento de mais intimidade, de mais entrega, de mais intensidade? E Jesus, vendo isso, ele oportunizou. E é muito bom, por exemplo, quando você está no seu ambiente de trabalho, você encontra uma pessoa que se dá, se entrega, tem uma intensidade muito parecida com a que você tem. O que acontece? Acontece numa identificação, você acaba ficando mais próxima daquela pessoa. Isso acontece muito, por exemplo, em faculdade. Você se reúne com um grupo, aí você identifica, isso não quer nada com nada, agora eu vou fazer trabalho só com essa pessoa aqui, porque ela tem a mesma visão que a minha, a gente se identifica, a gente consegue correr atrás, a gente consegue batalhar. Então, existiu uma identificação muito grande. João, Pedro e Tiago. Então, Tiago, ele viu tudo, gente. Ele participou de muitas coisas. E eu imagino que tudo isso que ele viu, tudo isso que ele conseguiu perceber e ter de experiência de Jesus, do Cristo, capacitou ele para o martírio. O capacitou e o preparou para esse caminho, para esse lugar. Bom, falar de Tiago tem uma palavra que resume ele, uma característica, que é intensidade. Tiago, ele era aquela pessoa que quando chegava no lugar, todo mundo sabia que ele chegou. Você conhece alguém assim? Conhece alguém que se chegar aqui, você já sabe, o fulano chegou. Todo mundo sabe que é uma pessoa expressiva, é uma pessoa intensa, é uma pessoa que está em linha de frente em tudo que acontece. Tiago, ele era assim. Tiago, ele era intenso, ele estava em linha de frente. Tiago, ele era um líder. E Jesus deu um apelido para ele. Alguém sabe o apelido que Tiago tinha? Alguém chuta? Titi? Titi é o Timóteo. Filho do trovão. Na verdade, Jesus apelidou Tiago e o irmão dele, João. Olhou o João amado, né, sereno, falou assim, vocês são filhos do trovão. E a gente vai ver o que significa isso lá em Marcos 3,17. Vamos ver Jesus chamando eles de filhos do trovão.
Marcos 3:17 diz assim: Tiago, a partir do 16. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Aqui é muito interessante, porque quando eu fui estudar o que significava esse filhos do trovão, porque quando Jesus chama a Simão e fala assim: olha, você é Pedro, ele está querendo, como nós vimos, né? Ele está querendo falar assim: olha, você vai ser pedra, você vai ser fortaleza, você é Pedro. E aqui, quando ele chama Tiago e João de filhos do trovão, tudo que eu consegui coletar de informações foi que Jesus estava falando assim: olha, vocês têm aquela personalidade um pouquinho intensa, sabe? Aquela personalidade mais forte, que às vezes explode demais. Então, com um modo carinhoso de chegar até ele, Jesus falou assim: ó, você é filho do trovão, viu? Imagina uma pessoa bem, né, Hulk, de repente vira Hulk aquela pessoa, né? Pessoa, virei Hulk, você é filho do trovão, viu? Mas, algo interessante, Jesus não achou isso ruim, não. Jesus, quando olha para eles e fala assim: vocês dois, filhos do trovão. Jesus poderia ter chamado de outro nome, né, para falar assim: ah, isso aqui é ruim, não quero que vocês sejam filho do trovão. Vão ser filho, sei lá, da chuva, é mais leve. Mas Jesus gostou. Acho que Jesus olhou e falou assim: aqui tem um grande potencial. Só precisa de um ajustezinho. Pode continuar sendo filho do trovão. Então, eles tinham uma personalidade que muitas vezes fugia do seu controle. Sabe aquele momento em que parece que a gente foge um pouco do controle? Talvez você já experimentou isso ou não, mas vem aquela intensidade. Pode ser aquela raiva ou aquela vontade de se expressar demais. Vem um ímpeto muito grande e você foge do controle. Foi isso que Jesus quis dizer para eles: vocês são filhos do trovão. E Tiago, ele tinha essa personalidade mesmo, muito intensa, muito expressivo, muito enérgico. Ele era aquele líder, ele era aquela pessoa que influenciava. E uma coisa que caracteriza isso que eu estou falando, por que eles são considerados filhos do trovão, está lá em Lucas 9:51. Vamos ver aqui, vamos olhar uma característica de Tiago que confirma essa, né, por que Jesus chama eles de filhos do trovão. 9:51. Diz assim: e aconteceu que, ao se completar os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-la. E seguiram para outra aldeia. Né, eles estavam indo ao encontro dos samaritanos. Quem conhece sabe que os samaritanos é uma raça, vamos dizer, mestiça, né? Misturou aí os judeus com os pagãos, povos pagãos. E quando Jesus ele chega, eles percebem meio que um desprezo. E aí Tiago,
e João ficam indignados. Olham e falam assim: quem são vocês para nos desprezar o mestre? E eles olham para Jesus e falam assim: Jesus, você quer que a gente peça e faça descer fogo do céu? Olha só, você quer que a gente resolve esse negócio todo aqui agora? E Tiago, ele fala isso lembrando de Elias, né? Vou fazer descer fogo no céu aqui para saber, mestre, quem você é. Queima todo mundo aqui, ó, mata todo mundo, já resolve. Aí Jesus, ele olha aquilo e repreende os dois. Opa, peraí, você não sabe de que espírito eu sou. Eu não vim para matar não, viu? Muito pelo contrário. Eu vim para salvar, eu vim para trazer vida. Então, isso diz de uma intensidade, diz de um zelo, porém, com um certo desequilíbrio. Tiago tinha um zelo muito grande, porém sem misericórdia. E Jesus, ele olhava isso na vida de Tiago, olhava isso na vida de João, quando afirmava: vocês são filhos do trovão. Mas faltava alguns ajustes ali nas características e nas personalidades dos dois, principalmente de Tiago. Então, ele era intenso, ele era zeloso, impetuoso, ele era fervoroso, ele era muito impaciente com aqueles que praticavam o mal, ele não tinha paciência. Se pratica o mal, mata todo mundo, resolve, acabou. Não podemos praticar o mal. Mas ele tinha uma outra característica também não muito legal. Quer dizer, essa característica ela não é ruim, mas pode se tornar ruim. Ele era ambicioso. E nós vamos ver lá em Mateus 20, a partir do 20, o porquê que ele era ambicioso. Mateus 20, 20 diz assim: então, se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-lhe, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Tiago, gente, ele já estava ambicionando assim, ele estava vendo que Jesus estava falando de um reino, e Tiago, ele já estava se vendo nesse reino. E ele estava se vislumbrando nesse reino do lado de Jesus. Bem do lado, eu quero reinar com ele. E aí o que acontece? A mamãe, né, a mãe superprotetora, vai lá. Vou lá advogar a causa dos meus filhos. Ô mestre, faz um favor para mim, quando você entrar no seu reino, coloca meu filho aqui na direita, meu outro filho aqui na esquerda. Tiago e João. E aí Jesus vira para ela e fala assim: você não sabe o que você está pedindo. Aí vira para eles e fala assim: vocês vão conseguir tomar do meu cálice? E os 2 falam: claro que vamos tomar. Aí Jesus fala assim: tudo bem, mas não me compete saber quem vai estar do meu lado. Isso é o Pai que vai decidir. E aí começa aquele burburinho dos 12. Acho que Pedro olha assim: nossa, que folgado, que metido, os 2 querem ficar do lado de Jesus, que absurdo. Começa aquele burburinho, Jesus vendo, chama os 2, fala assim: aqui, deixa eu te falar.
vocês não podem ter essa mentalidade, não. Quem quer ser o maior, que sirva. Será que vocês não conseguiram aprender até hoje? Eu vim foi para servir, não foi para não estar em destaque, não. Vocês têm muitas autoridades, vocês têm muitas pessoas que estão acima de vocês, mas o maior é o que serve, o maior é o que está embaixo. Levaram de novo, né? Então, Jesus não perdia a oportunidade. Desce fogo do céu, Jesus. Cala a boca, você não sabe o que está falando. Deixa eu sentar do seu lado. Você não sabe o que você está pedindo. Mas Jesus, eu imagino que ele olhava e falava assim, grande potencial eu tenho. Grande potencial eu tenho no Tiago. Então, Tiago, ele desejava uma coroa de glória. Jesus lhe deu um cálice de sofrimento. Desejava poder, Jesus lhe deu serviço. Desejava um lugar de preeminência, e Jesus lhe deu um túmulo de um Marte. É interessante que na caminhada com Jesus, os desejos de Tiago, as motivações de Tiago, foram se adequando, foram se corrigindo. Na caminhada, ele tinha ambições e desejos totalmente fora ao que Jesus, o reino de Deus, apontava. Mas na caminhada, ele foi sendo moldado, ele foi sendo corrigido, e ele foi percebendo, opa, eu tenho que ter um zelo, mas eu tenho que ter misericórdia. Opa, eu quero estar reinando com Cristo, mas eu preciso morrer, eu preciso servir. E isso tudo foi mexendo dentro dele. E algo, gente, fantástico que eu acho nos discípulos de Jesus. Jesus, ele teve muito trabalho com todos. A gente olha assim e fala, nossa, 12 homens que incendiaram, de fato, né, o mundo. Mas 12 homens que foram muito lapidados, muito trabalhados. Jesus, ele teve muito trabalho com todos eles. Agora, o que mais me chama a atenção nos discípulos, que ninguém estava pronto. Estava todo mundo, assim, muito desequilibrado. Muito desequilibrado. Né? Um pedindo fogo do céu, o outro cortando a orelha, né? Enfim, cada um querendo alguma coisa. Mas eles tinham a disposição de ser corrigido e eles tinham a sensibilidade e o comprometimento de permanecer no caminho que o mestre estava apontando. E esse que eu acho o maior desafio. Quando Jesus chega e nos aponta algo, né, e fala assim, ô Rildo, não é por aí não. Não é pedir fogo do céu não, viu, Rildo? É misericórdia, é amor. O Rildo, ele vai ter uma escolha. Ou ele vai obedecer o mestre, ou ele vai falar assim, Jesus não entende que eu nasci assim. Jesus não entende que essa é a minha personalidade. Jesus não entende que eu sou filho do trovão mesmo. Acho que eu não vou dar certo com esse Jesus, não. Ou o Rildo pode olhar e falar assim, opa, o mestre está me moldando. Isso vai doer, mas se eu quero ser discípulo dele, eu necessito ser moldado e se submeter. E o que me chama a atenção nos apóstolos é que eles se submeteram a esse processo, tirando Judas, né? Eles se submeteram a esse processo. E a partir disso, que nós conseguimos visualizar os frutos. Então, não tem ninguém pronto e nós não precisamos nos preocupar com isso. Nós, Jesus, mas eu tenho tantas falhas, tantos erros. Ok, eu sei. E eu fico me perguntando, como que Jesus te chama? Como Jesus me chama? Será que ele precisa te chamar de Pedro? Tipo assim, você é forte, sai desse lugar de fragilidade. Jesus nos chama de filho do trovão. Olha, você é intenso demais, mas vamos regular aí. Isso me chamou muita atenção em Tiago. Então, ele teve uma longa caminhada com o mestre. E ele foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Sabe por que ele foi o primeiro apóstolo a ser martirizado?
Quando Herodes falou assim, ó, esse negócio está dando muita confusão e a gente tem que começar a matar esse povo. Vamos começar a matar? Vamos começar por quem? O primeiro, gente, que eles falaram, pega Tiago lá. Por quê? Tiago, ele estava na linha de frente para tudo. Ele era aquele cara, como eu falei, que chegou, todo mundo sabia. Ele era aquele cara intenso. Ele era aquele cara de personalidade forte. Ele era aquele cara zeloso. Ele entregava tudo. Então, quando Herodes pensou em matar alguém, ele falou, pode pegar Tiago, porque ele é o que mais bagunça o negócio aqui, ó. O que mais faz alarme. Pega ele. Ele foi o primeiro a ser martirizado. E quando pegam Tiago, eles conseguem prender Pedro, mas por um milagre, Pedro, ele consegue escapar. Mas essa intensidade ficou sob controle do Espírito Santo. Todas essas características de Tiago ficaram sob controle. A intensidade, o zelo, o ímpeto, tudo isso, ele permitiu que o próprio Jesus, que o próprio Espírito colocasse em controle. E ele estava exatamente no lugar onde Jesus gostaria que ele estivesse. Desde o primeiro dia que Jesus viu ele, chamou ele filho de trovão. E esse lugar era a linha de frente. Tiago tinha essa missão de estar à linha de frente. Por isso, quando Jesus olha para ele, já fala, você é intenso, você é zelo, você é força, mas é nesse lugar que eu quero que você permaneça. Continue sendo filho do trovão. Você só precisa submeter a sua intensidade ao meu senhorio. Se você se submeter, está tudo certo. Zelo e ambição foram usados como instrumentos para a propagação do reino de Deus. Jesus, ele pegou, ambição não é boa, vem cá, vamos submeter. Zelo é ótimo, intensidade, vamos nos submeter. E tudo aquilo foi submetido ao senhorio. E existe um historiador que chama Clemente de Alexandria. Ele conta que quando Tiago ele foi ser martirizado, ele foi pego por um soldado, enfim, e levado ao tribunal. E esse soldado ouviu o testemunho de Tiago. E quando ele ouviu, ele se converteu a Jesus. Falou assim, peraí, você está morrendo é por isso? É por você acreditar em Jesus, tudo isso que você me conta? Ele falou assim, exatamente. Não, eu quero esse Cristo, eu quero Jesus. E essa pessoa, ela começou a falar, agora eu creio em Jesus também. Aí eles falaram assim, então você quer morrer junto? Bora, vamos morrer. E os dois foram martirizados juntos. E a história conta que Clemente de Alexandria conta que quando Tiago vê aquele soldado, abraça ele, dá um beijo nele, fala, a paz esteja com você. E os dois são decapitados juntos. Ou seja, a gente viu um Tiago, a princípio, que estava querendo matar e descer fogo do céu. E a gente vê outro Tiago conduzindo a pessoa a Cristo. Conduzindo a pessoa ao amor. Conduzindo a pessoa à misericórdia. E Tiago, ele morre dessa maneira. É oferecida, né, uma espada e ele é decapitado ali. Bom, agora contextualizando nas nossas vidas, acho que ficou bem claro essa postura de Tiago, uma pessoa intensa, uma pessoa forte, uma pessoa zelosa. Talvez você não seja assim, talvez você não seja uma pessoa intensa, expressiva, isso não tem problema. Há lugar para todos no reino. Mas quem você é e as características que estão sobre você, se elas não estiverem submetidas ao senhorio de Cristo,
isso não vai servir de nada. Isso vai servir apenas para você. E nem para você, né? Porque quando nós não estamos em um processo de submissão a Cristo, ao senhorio dele sobre nós, nós ficamos tão perdidos. Quem sou eu? De onde eu vim? De onde que eu vou? O que eu faço? Não sei nada. Então, quais são as características dentro de nós que necessitam estar sob o controle do Espírito Santo? Você já parou para pensar nisso? Quais características que eu tenho, que eu preciso do controle do Espírito em mim? Será que eu sou um Tiago? Será que eu sou uma pessoa intensa, explosiva? Falo mesmo, falo o que der na minha cabeça, não estou nem aí, não, eu sou assim mesmo. Será que eu sou uma pessoa desrespeitosa, intensa? Ou não? Será que eu sou uma pessoa que tem medo, uma pessoa insegura? Uma pessoa que precisa de afirmações o tempo inteiro? Quais características que precisa do senhorio? Essas características opostas a Tiago também precisam do senhorio de Jesus. Olha, Jesus, eu não sou Tiago, não. Eu sou totalmente ao contrário de Tiago. Eu sou uma pessoa altamente insegura, muito medrosa. Coloca no senhorio dele. Senhor, governe essa área na minha vida, me faça sair desse lugar de caverna, de medo, de insegurança. Ou então, Jesus, me esconda um pouco em ti, porque está demais. Como ele te chamaria, se Jesus te encontrasse? Qual é o apelido que ele ia te dar? Tiago teve que aprender a controlar sua raiva, refrear sua língua, redirecionou seu zelo, eliminou sua sede de vingança, ele perdeu sua ambição. Agora a pergunta é: será que nós estamos dispostos a passar por esse processo, assim, do oleiro mesmo, né? Quando eu estava lendo e estudando Tiago, é como se eu visse assim, um barro sendo formado. E tirando, olha, você perde isso, Tiago, perde a sua ambição, chega. Será que você não entendeu ainda? Perde. Quem quiser ganhar a sua vida nessa terra, vai perder. Quem perder, vai ganhar. Perde para você ganhar, Tiago. E Tiago, ele entende. Fala assim, uau! Então, a minha ambição está errada, está descontrolada. Agora, a pergunta é, será que nós estamos dispostos a isso? O que nos chama mais atenção hoje? Porque quando eu olho para a vida dos apóstolos, é algo muito forte mesmo. Imagina você sendo levado para cortar sua cabeça, aí chega lá na hora e fala assim, ô Priscila, você tem mais uma chance. A espada está aqui. Você nega Jesus ou não? Você é discípula dele mesmo? Assim, eu fico me imaginando nessa situação, né? E a força de falar assim, não abro mão não, ó, corta esse negócio logo, deixa eu ir para a glória de uma vez. Assim como Estevão, né? Quando Estevão olha e fala assim, ó, estou vendo o Filho do Homem em pé para me receber. Então, o que acontece, gente? Que mágica é essa? O que acontece de novo? O que é isso? É a nossa submissão. É o tanto que você quer se submeter e se entregar a Ele. O tanto que Ele já te alcançou por inteiro. O tanto que você, na verdade, deixou Ele te alcançar, te saturar por inteiro. Se você não deixou Ele ser saturado por Ele, você é metade. Então, tem coisas que Ele toca, aqui não, Jesus, deixa eu continuar sendo ambicioso, que tá bom. Afinal, as coisas desse mundo são muito boas, são muito atrativas. São atrativas, claro que são atrativas. Muito atrativas. Eu quero continuar sendo ambicioso. Então, não toca nessa área na minha vida.
Eu quero continuar tendo o meu jeito também. Meu jeito de ser, de se expressar. Tem que aceitar, ó, já ouviram isso? Tem que me aceitar do jeito que eu sou. Viu, Roberto? Você quer ser minha amiga? Eu sou assim, beleza? Me aceita do jeito que eu sou. Isso é uma imaturidade, isso é um erro. Aquele negócio, eu nasci torto, vou morrer torto. Burrice. É claro que tem coisas, né, que nós não vamos mudar, mas nós podemos ser lixados de um lado, lixados do outro, moldados. Ele não deixou de ser intenso, não. Ele continua sendo intenso. Porém, só direcionou essa intensidade para uma coisa boa. Mas a questão que eu acho que permeia aqui é o seguinte: todos esses homens, eles fizeram uma escolha um dia na vida deles. Eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. E quando eles deixaram tudo e seguiram a Jesus, Jesus olhou e falou assim: deixa comigo o resto. Porque o mais importante eles já fizeram. Eles deixaram tudo e me seguiram. O que nós estamos vivendo hoje como igreja são pessoas com as mãos cheias ainda. Não deixaram tudo para seguir a Jesus. E aí estão andando e caminhando na estrada, achando que deixaram tudo para seguir a Jesus. Só que não deixaram. Estão com as costas, estão com as mochilas cheias, estão com as mãos cheias, não se esvaziaram, não se entregaram, não estão dispostas ainda. E a gente se pergunta, por que a igreja não avança? Por que a igreja não avança? Por que as pessoas... Por quê? Por quê? Por quê? E um dos motivos que tem sido oração constante nossa é: Jesus, novo nascimento. Precisamos de pessoas acordadas. O que significa pessoas acordadas e novo nascimento? Você pode estar na igreja há 20 anos e estar na condição de Efésios 2, morto nos seus delitos e pecados. Você está vindo aqui participando, participa de tudo, escuta, que legal, não é bacana, legal, vou chegar em casa, então eu vou ler Mateus 20, Tiago, é muito legal, é muito intenso. Só que você ainda está dormindo. Você ainda não nasceu de novo, não é uma pessoa convertida a Cristo, não tem um novo DNA, e você não começou uma vida com Ele, no caminho com Ele. O que você consegue perceber dentro de você disso? Quando você deixa tudo começa, você se propõe a uma caminhada de discípulo, de discipulado. E o discípulo é aquele... Gente, discípulo, eu vou dar um exemplo aqui de discípulo. Ontem, eu fiquei... A pessoa não está aqui, então eu vou poder, né? Não falar o nome dela, não. Ontem, a gente teve reunião de mulheres lá no Parque das Mangabeiras, né? E tinha uma das meninas que eu sabia que estava, assim, um bagaço de morta de trabalhar na semana. E eu virei para ela e falei assim: olha, você não vai na reunião de mulheres. Ela falou assim: não, eu vou. Eu falei assim: que você precisa descansar. Você não vai na reunião de mulheres, dorme. Não, eu vou. Aí eu falei assim com ela: ó, como sua líder e sua pastora, eu ordeno que você não vá. Mas eu vou. Eu falei: minha filha, não fica em casa. Ela falou assim: Rebeca, deixa eu te falar, não é uma simples reunião, é pelo reino. Você está entendendo? Eu não estou indo só para participar de algo. Mas, se a gente não tiver essa força, o reino dos céus é tomado por esforço. Você está entendendo? Então, eu vou. Você vai. Pode ficar lá, pode estar lá. O discípulo, gente, ele não tem dessa coisa, não. Né? Hildo sai lá de Lagoa Santa, né? Pega a mochilinha dele, ó, vamos, cadê? Estou lá. Ele não vê dificuldade, ele quer Jesus, porque ele está no caminho, e quando ele pisa esse caminho, ele fala: já era, acabou, meu filho, morri. Tem como? Eu vou olhar para trás, para onde, gente? Só tu tens as palavras de vida eterna. Agora, quando te falta esse DNA, quando te falta essa vida, essa força, quando você pensa nas áreas da sua vida e você não consegue enxergar Cristo tomando tudo, você pode se perguntar: será que eu nasci de novo mesmo? Ah, não, o mundo ainda é muito atrativo para mim.
será que você nasceu de novo mesmo? Será que você, quando Jesus te chamou, você largou as suas redes com tudo e falou, eu vou te seguir, mestre, e começou uma estrada com ele? Gente, isso é muito sério, porque você precisa pensar nisso, senão você vai estar perdendo tempo. Você vai ficar enganado dentro de uma religião. E quantas pessoas temos hoje enganadas dentro de uma religiosidade? E aí, acontece alguma coisa na vida da pessoa, acabou a fé, acabou Deus, acabou tudo. Por quê? Eu vivi algo tão superficial com Deus, algo muito... Minha casa estava ali na areia, não estava na rocha. Então, quando nós olhamos para a vida de Tiago e falamos assim, uau, ele foi martirizado, né? Que legal. Nossa, homem de Deus, intenso, linha de frente. Bacana. Mas só ele, Jesus, sabe o processo que ele submeteu e a renúncia, o nível de renúncia, o nível de perda, de morte que ele teve em prol do reino de Deus. Então, o que a gente está disposto a fazer com isso? Sabe? E são coisas pequenas. Estar aqui domingo de manhã não é uma obrigação eclesiástica. É uma responsabilidade para avanço do reino de Deus. Se todo mundo tiver essa lógica, é para avanço do reino de Deus, não é uma obrigação eclesiástica, a nossa comunidade, ela vai tomando uma outra forma, uma outra cara, uma outra identidade, no sentido de a brisa chega, não, é para o avanço do reino. Então, ela está aqui com essa mentalidade, é para o avanço do reino de Deus, deixa eu ver, deixa eu olhar para o meu lado. Ô, Roberta, a oração da Roberta foi muito pontual. Cheguei aqui, gente, é muito difícil, deixei meu filho lá chorando. Como mãe, isso é péssimo. E ele só mama no peito. Mas, assim, é avanço, eu vou deixar. Eu sei que eu poderia, mas existe algo maior. E eu vejo tantas pessoas por coisas idiotas, por coisas bobas. Vou não. Vou ficar em casa dormindo. Reunião de oração. Ah, nem. Levantar 8 horas. Reunião de mulheres. Ah, não. Preguiça. E aí, quem está na linha de frente, quem está na batalha, começa a ficar cansado. Começa a falar assim, poxa, cadê? Cadê os soldados? Parece que a gente fica lutando sozinho. Quantas vezes nós nos sentimos assim, cansados? Linha de frente ali, ó, vamos, povo. Não, talvez, não sei, quem sabe? Não são obrigações, gente, é um avanço para o reino, é a sua edificação, é a sua vida espiritual, é a minha vida espiritual, é o meu crescimento, é o seu crescimento, é a sua conexão, é os seus relacionamentos, é algo que está muito além. Ah, eu vou chegar aqui na hora do café, para quê? Eu tomo café em casa, né? É claro que você pode tomar seu café em casa, gente, comer é o de menos, mas é o relacionamento. É você chegar e falar assim, olha, eu quero construir algo com vocês, viu, irmãos? Vamos construir juntos? É relacionamento? Então vamos construir relacionamento. Ah, na hora da reunião, o que é? Ah, é para cantar? É para liberar alguma coisa? Ok. É para orar por alguém? Ok. A palavra, o que a gente vai construir? O que a gente vai crescer? Qual que vai ser o próximo passo? Então, essa linha de frente, gente, Jesus olha, Jesus chama e fala assim, vem ser linha de frente, bora. Eu quero isso, eu quero ser essa linha de frente com Ele. Eu quero estar muito além da naturalidade das coisas. Eu quero estar muito além da mediocridade. Quero estar acima da média nele. Porque, gente, nós estamos caminhando como igreja para
para cenários cada vez mais caóticos, mais difíceis, em todos os aspectos. Cenário político, cenário econômico, cenário social. Eu olho esses dias, confessar um pecado, beleza? Eu estava assim, Jesus, eu queria morar na Suíça. Por que na Suíça? Porque é o país com menos criminalidade no mundo. Mas por que você quer ir para lá? Estou cansada disso. Não aguento mais ligar a televisão e ver morte, morte, sequestro, morte, morte, jogou da janela. Eu quero ir para um lugar de paz. E me veio assim, não, na verdade você não está ambicionando isso, porque aqui no mundo não tem para onde você correr. Para onde você for, você vai ver isso. Mas existe uma casa, existe uma morada que realmente você pode ambicionar. Essa morada é comigo. Inclusive, eu estou preparando esse lugar para vocês há muito tempo. Não tem para onde correr. Tem não. Mas existe um lugar em mim que você pode se refugiar. Agora, como igreja, nós estamos vivendo momentos tão difíceis. E a igreja, gente, está onde? Esses dias o Bruno compartilhou um áudio muito bacana, falando do cenário político. A gente está aí. Gente, um candidato que está preso se candidatou, né? Aí está lá o Bolsonaro também querendo liberar arma de fogo. Aí eu fico assim, e a igreja está onde nisso tudo? Ah, não, política não é de Deus, não. Estou preocupada com o louvor. Vai ter ensaio essa semana? Né? A gente precisa ensaiar. Não, porque é o sagrado, né? O profano deixa que o povo resolva lá, ó, a política profana. Né? E isso em todas as áreas. Na arte, na academia, no jurídico. Cadê a igreja? Cadê a igreja se apoderando dessas influências? Não, sou misericórdia. Ó, quando eu vou para o trabalho, para a faculdade, eu estou lá, mas assim, não é obra. Né? Você está na obra? Irmão, eu estou na obra. Não estou na obra, não, estou no meu trabalho. Mas um dia eu vou estar na obra. Né? Igual um dia chegou uma moça para mim, eu fiz CTM, né? Você fez CTM, Brisa? Não, né? Não. É horrível. Eu fiz CTM Missões. Só que eu não fui para o prático. Deus me deu direção de ir para a faculdade, serviço social, e fazer missões nesse meio. E chegou uma menina para mim e falou assim para mim, ô Rebeca, para onde você foi para o seu prático? Não, eu fui para a faculdade, meu prático foi assim, assim, assado. Deus me chamou para estar como profeta dele na sociedade mesmo. Aí ela virou para mim e falou assim, ô irmã, Deus ainda vai te levar para o campo, viu? Deus ainda vai te levar para as nações. Tipo assim, que dó, você não foi para as nações. Está vendo o pensamento que nós temos hoje como igreja? Eu sei que vocês não pensam dessa maneira, mas eu estou falando isso porque é uma realidade na igreja brasileira hoje, essa dualidade, essa falta de preparo. Mas é uma falta de preparo, primeiro, o problema está lá no segue-me, está lá no início, está lá no, será que eu abri mão de tudo mesmo? Será que eu quero esse Jesus? Sim ou não? Ou eu quero, ou eu não quero. Eu quero e não sei, é nada, não tem. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento que a gente tem que sondar as nossas vidas. Ou a gente entrega tudo para Ele, ou então acabou. Sabe por quê? Eu creio que Ele está levantando remanescentes, Ele está levantando um exército para guerrear, gente. A gente está no final dos tempos mesmo. Eu não tenho dúvida disso. Quem tem uma devoção por Ele, que se torne mais ainda fervoroso. E quem é frio, apático, gente, vai esfriar. Porque as dificuldades vão vir, as coisas do mundo vão nos atrair. E Ele está levantando pessoas, está levantando o seu exército, igreja, falar assim, venham. Existe um exército nessa terra, nesse Brasil, nessa cidade. Então, Ele está tirando pessoas de posições, dando novos direcionamentos, falando, abre mão disso, sai disso, faz isso. Acorda para isso. Não continua nesse caminho, não, para aí.
problema é a gente, com o nosso ativismo completo, parar para escutar, conseguir ouvir o que ele está falando. E algo que me preocupa muito na minha vida é quando eu paro e falo assim, não estou escutando ele. O barulho à minha volta está tão grande que eu não estou escutando. Para tudo. Se o barulho ao seu redor, e o que são esses barulhos? Muito ativismo, muito trabalho, muita responsabilidade na igreja, muito tudo. Eu não consigo ouvir. Gente, para tudo. Vai ouvir o que ele tem para falar. Não é assim, Deus fala comigo, eu mudei a oração. Porque ele sempre fala, é assim, Pai, me permita ouvir o que o Senhor está dizendo. Me ajude a ter a sensibilidade para alcançar e perceber o que o Senhor está falando. Porque Deus não fica mudo com a gente, não. É a gente que, não consegue ouvir, está muito ocupado. Então, uma oração que eu faço nessa manhã é que essa intensidade de Tiago possa invadir o nosso espírito. Todos nós podemos ser pessoas intensas. Você não precisa ser uma pessoa extrovertida, uma pessoa, cheguei no lugar, todo mundo sabe que eu cheguei, mas todo mundo pode ser intenso. Pode ser, zeloso. E a minha oração é que você escolha ser intenso para Jesus. Se eu vou ser intenso para alguma coisa na minha vida, eu vou ser intenso para Ele. Ponto final. Essa intensidade precisa nos consumir. Porque senão, gente, não vai não. Não vai ter jeito não. A gente vai ser quem? O jovem rico. O jovem rico é aquela pessoa politicamente correta, o religioso que, Jesus, eu já faço tudo certo. E ele tá, gente, o jovem rico, ele estava melhor do que muitas pessoas. Porque ele fazia de tudo. Até dava o dízimo, né? Dava o dízimo, não matava, não roubava, não adulterava, não falava mal. Ele cumpria ali os 10 mandamentos na risca. Aí, quando ele olha para Jesus, fala assim, Jesus, tem tudo. Aí Jesus fala assim, tem não, menino. Eu não tenho o seu coração. Eu não tenho o seu coração. Você quer provar que eu não tenho? Quer que eu te prove que eu não tenho o seu coração? Quero. Vende tudo e me segue. Ah, não, Jesus. Eu vou ali e volto. Tá, tchau. Vou embora. Ou você é um jovem rico, ou você vai ser um Tiago, que vai se colocar na frente da linha de batalha e vai falar assim, passa a espada, porque eu não abro mão dele. Né? Eu não quero ser, gente, essa pessoa. Eu gosto do jovem rico pela sinceridade dele. No sentido dele olhar e falar assim, Jesus, o Senhor não é para mim não. Quero não. Fui. Vazei. Porque tem pessoas que ficam, né, que permanecem, Jesus olha e fala assim, ela está se enganando, ela não. Ele pelo menos reconheceu isso. Mas a minha oração é que todos nós aqui nesta manhã venhamos orar e clamar para Deus nos incendiar com intensidade nele. Se falta intensidade em nós, se falta intensidade no seu espírito, se falta esse fervor, ele é o mais interessado em colocar isso em nós, essa intensidade. Que haja intensidade em nós, que haja intensidade no seu espírito. Chega, né? Que você ambicione em ser discípulo dele, em querer estar com ele, não querer ser mais um. Teve um dia que eu nunca esqueci, eu já falei isso várias vezes, eu gosto muito, né, do Gregório McNutt, não está mais conosco, e ele falava, ele era meio doido, totalmente. Ele falava assim, você sabia que Deus, ele tem um caderninho onde ele escreve os nomes dos amigos de aliança dele? Eu ouvi isso, eu tinha 16 anos, eu fiquei doida, eu falei, meu nome tem que estar escrito lá, meu nome tem que estar escrito lá.
Aí, eu lembro que eu passei a madrugada assim, Jesus, escreve meu nome aí, pelo amor de Deus, escreve meu nome, escreve, eu quero meu nome aí, eu quero meu nome aí. O que eu faço? Meu nome está escrito aí. Eu quero ser sua amiga, eu não quero ser aquela coisa assim de, eu vou na igreja, volto, né? Cumpro os 10 mandamentos, acabou. A salvação é de graça, né, gente? Jesus vai olhar e falar assim, ô filho, você está salvo, viu? Mas vai ter aqueles que Jesus vai falar e falar assim, vai ter o galardão. Sabe o que eu imagino que seja o galardão? Só imaginando, porque não me interessa a coroa. Eu abro mão de todas as minhas joias. Eu quero ficar perto, assim, sabe? Jesus, eu quero, se existir um galardão, eu quero, ó, bem perto. Vai existir aqueles que Jesus vai olhar e falar assim, você foi meu amigo de aliança mesmo, você foi aquele, ó, caminhou comigo. Mas a salvação é de graça, gente, né? Beleza, está salvo, pode entrar, bendito do meu Pai. Mas eu não quero isso, eu quero algo mais profundo. Como Jesus mesmo falou, olha, quem vai sentar do meu lado não me compete não, viu? Vocês dois aí estão dispostos a tomar do meu cálice? Estamos. Vamos ver. Vamos ver onde vocês vão estar. Eu quero estar nesse lugar de intensidade. Queria que você abaixasse sua cabeça e orasse por isso. Orasse por essa intensidade. Que Ele tenha misericórdia e que nós nos coloquemos nessa posição de submeter ao senhorio dEle aquilo que Ele quer fazer em nós. Tiago estava ambicionando uma coroa de glória. Jesus deu a ele uma espada. Uma espada que deu a ele um túmulo de Marte. Será que as nossas ambições estão de acordo com aquilo que o Pai tem para nós? Precisamos nos esvaziar, abrir mão de nós mesmos. Que você ore por isso, que você ore por essa palavra, que você ore pelo seu coração, que você ore pelo estado espiritual que você se encontra nesta manhã. Precisamos disso, Pai. Olhar para a vida de Tiago é algo distante à nossa realidade. Um homem tão intenso, um homem de linha de frente para avanço do seu reino, que esteve disposto a ser martirizado e ainda levar na hora do seu martírio pessoas ao Senhor, aos seus pés. Pai, vivemos num contexto tão diferente, tão distante disso, no nosso dia a dia, mas ao mesmo tempo, Pai, tão próximo, porque nós nos identificamos com características em nós que precisam ser moldadas, que precisam ser transformadas pelo Senhor. Então nos sonda, nos faça ver, Pai, se estamos de fato colocando o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. Nos faça enxergar, Pai, se de fato nós nascemos de novo, ou se estamos nos enganando, pensando que temos uma vida com o Senhor, mas nós não te conhecemos, nós não sabemos quem o Senhor é e o Senhor também não nos conhece. Nos leve, Pai, mais fundo em Ti. Nos faça mergulhar. Nos
faça subir e permanecer. Queremos permanecer, Pai, queremos permanecer nesse lugar. Pedimos por intensidade, pedimos por fervor, pedimos por zelo. Venha, Senhor, nos faça ouvir a Tua voz, nos faça entender os Teus caminhos, nos faça compreender os Teus desígnios, aquilo que o Senhor tem, e nos faça e nos ajude a submeter a essa realidade. Nós queremos avançar, nós queremos, Pai, ser esse remanescente, nós queremos ser esse exército do Senhor, nós queremos ser esse avante, nós queremos ser essa força, nós queremos ser a sua igreja pura, noiva, imaculada, com azeite, Pai, nossas lamparinas, aguardando o noivo. Nos encontre, Pai, nos molde. Abra, Pai, visão. Abra a nossa visão.